Ok, começaremos a estudar o nosso primeiro método de discretização do contínuo para a solução das nossas equações diferenciais, que é o método das diferenças finitas. Esse foi os primeiros métodos de discretização usados para resolver equações diferenciais em engenharia, da forma cronológica, foi o primeiro. Esse método se baseia em aproximar os operadores diferenciais por operadores de diferença. Não tem diferencial, não tem limite quando o ΔX tende para zero. São operadores de diferença. São operações algébricas, numéricas, básicas. A grande vantagem do método de diferenças finitas é que ele ataca diretamente a equação diferencial. Então não há nenhum prelúdio, não. Ele pega a equação diferencial e ataca, quer ela seja linear, quer ela seja não linear, inclusive. Porém, ele possui algumas desvantagens, que é a desvantagem na imposição de contorno e um contorno curvo. Isso acontece em domínios 2D ou 3D. Em domínios 1D não acontece isso, não existe curva no contorno, então ele é imbatível. Nas outras engenharias, problemas 1D, na reta não são tão, digamos, comuns e importantes. Na engenharia estrutural é imensamente importante. Vários problemas importantíssimos são 1D. Todos os problemas que envolvem vigas curvas, pilares, fundações em estacas parcialmente enterradas, problemas complicados, importantes, então o método da diferença finita é imbatível. Na engenharia do petróleo, a esmagadora maioria dos simuladores de reservatórios são baseados em diferenças finitas. E aí a parte do contorno, aí a gente é um pouco mais, em engenharia do petróleo, mais direto, a gente transforma um contorno curvo num contorno poligonal, e aí não tem nenhum grande problema em aplicar as condições de contorno. Então são métodos de diferença finita extremamente importantes e extremamente úteis na engenharia, quer engenharia estrutural, civil, quer engenharia de petróleo e muito mais na engenharia do petróleo. Tanto que um dos problemas que nós vamos ver, que é o único problema não linear, nós vamos vê-lo exatamente, porque na engenharia é exatamente a técnica que nós usamos na engenharia do petróleo. Bom, então o primeiro passo na aplicação do método de discretização do contínuo é discretizar o domínio no número de intervalos de igual comprimento ΔX. Então a gente pega o nosso domínio, que vai de 0 até L grande de x, nós já vimos, e dividimos numa série de intervalos de igual comprimento ΔX. As extremidades desses intervalos são o que nós chamamos os nós, que são então numerados. Então veja, para nós só existem os nós. Então todas as informações que nós vamos ver da solução são nos nós. Então nós é uma figura importantíssima. Então nós temos aqui o nosso domínio, que sai de x0 igual a 0 até x de L grande igual a L grande de x. Esse L grande não tem nada a ver com esse L grande que nós vamos ver. Então você numera os nós, são as extremidades dos nossos segmentos todos de comprimento ΔX, a partir do zero. Então, a partir do zero. 0, 1, 2, L menos 1, L, L mais 1. Então, L minúsculo é o nosso índice corrente. Certo? Então, o máximo valor do índice é exatamente a letra minúscula maiúscula. Então, se é XL minúsculo, o maior valor de L minúsculo é o L maiúsculo. Esse L, estou dizendo, esse L maiúsculo nada tem a ver com esse L maiúsculo aqui. Esse L maiúsculo é dizendo que esse é o maior valor do índice L minúsculo. Então, de novo, x0, x1, x2, xl menos 1, xl, xl mais 1, xl grande menos 1 e xl. Então, nós vamos usar esses como sendo os nossos índices correntes. Então, para podermos aplicar o método, precisamos nos lembrar do teorema de Taylor. Então, eu estou dizendo que doravante nós vamos usar uma notação simplificada, em vez de ser φ de xl, nós vamos botar φ de L, para diminuir o tamanho, para ficar mais compacto. Então, digamos que eu estou aqui em L, normalmente é o que eu imagino, e eu quero prever quem é x em L menos 1.
Então, conheço em L o quê? O valor da função, que é o φ de L, a sua primeira derivada, sua segunda derivada, todas em xl. Então, φ de xl mais 1 é igual a φ de xl mais ΔX, é claro. Então, é φ em xl mais ΔX vezes a primeira derivada em xl, mais etc., mais a enésima x elevado a n sobre fatorial de n vezes a enésima derivada em xl, e aí sucessivamente. Esse aqui é o teorema de Taylor, né? E nós normalmente truncamos a série em algum ponto e claramente incorreremos em erro, né? Haverá um erro. Mas no nosso caso é importante uma versão não muito divulgada do teorema de Taylor com resíduo. Essa versão é muito interessante, mas não é tão útil, né? Em geral, na aplicação. Mas para nós é muito útil porque ela dá o erro. Então veja, novamente, φ de L mais 1, né? φ de L mais 1 é igual a φ de L mais ΔX de φ dx em L, substituindo isso aqui, mais ΔX ao quadrado sobre fatorial de 2, d2x dx2 em L, mais etc., mais dx elevado a n sobre fatorial de n, dn φ dx n avaliado em L, e aqui, ao invés de truncar, eu adiciono um resíduo, né? Que é d de x elevado a n mais 1 fatorial de n mais 1, dn mais 1 φ dxn de n mais 1, avaliado em L mais θ. O que é que significa avaliado em L mais θ? Esse cara aqui, avaliado em xl mais θ vezes ΔX, onde θ é algum número entre 0 e 1. Né? Então veja que fantástico, é que eu não estou dizendo que é aproximadamente igual, não, eu estou dizendo que é igual. Né? Só que esse termo, apesar de nos ajudar muito na nossa estudo do erro, não tem nenhuma aplicação prática, porque é difícil calcular quem é esse θ que eu devo colocar aqui. Então ele é avaliado, essa derivada é avaliada entre algum ponto entre L e L mais 1. Mas é impossível calcular esse θ em geral. Então, isso aqui não tem, digamos assim, aplicação prática, mas tem aplicação para a gente saber o erro que está cometendo quando a gente trunca a série. Nós vamos sempre truncar a série. Então, truncando aqui no primeiro termo, né, o termo linear, né? Então, eu tenho que φ de L mais 1 igual a φ de L mais ΔX de φ dx avaliado em L, mais o resíduo, que é ΔX ao quadrado sobre 2, vezes a segunda derivada, em algum lugar entre L e L mais 1. Daqui eu posso tirar quem é o valor da primeira, meu estimador de primeira derivada. Né? Então, eu pego, jogo isso aqui para cá, o φL subtraindo aqui, então fica L mais 1 menos φL dividido por ΔX. Então, a primeira derivada é essa expressão que aqui está. Então, isso nos leva a nosso primeiro estimador, né? Eu era estimador. Isso aqui não tem nenhuma aproximação, tá? Esse ΔX ao quadrado ficou ΔX porque a gente dividiu por ΔX, né? Dividiu isso aqui por ΔX. Tudo bem. Agora, vamos fazer um estimador aproximado da primeira derivada, que é a chamada derivada direita. Então, dφ dx avaliado em L, e aproximadamente isso aqui. φ de L mais 1 menos φ de L sobre ΔX. É claro que é chamada derivada direita porque ela está envolvendo um valor, um nó à direita do nosso que nós estamos trabalhando, que é φL. Então, eu usando esse estimador, né, o erro cometido é esse que está aqui. E este erro cometido é o que nós chamamos da ordem de ΔX, está vendo? Isso aqui significa o seguinte, se eu dividir o ΔX por 2, ou seja, multiplicar por 2 o número de nós, aproximadamente, então meu erro só cai pela metade. Então eu digo meu erro é ΔX porque ele é função do tamanho do ΔX, então ele é da ordem de ΔX. Poderíamos, no entanto, ter escrito essa coisa aqui quando o ΔX é negativo, é menos ΔX. Então eu vou aproximar φ de L menos 1 a partir de φL, né? Com ΔX negativo.
Então, agora essa mesma expressão, mas com ΔX igual a menos ΔX. Então, φ de L menos 1 vai ser φ de L menos ΔX dφ dx avaliado em L, mais ΔX ao quadrado sobre 2, d2φ dx L, a d2φ dx2, né? Avaliado em L menos θ, ou seja, L menos θ de ΔX, ou seja, algum ponto entre L menos 1 e L. Né? Então, de novo, eu posso pegar o meu estimador aproximado de primeira derivada, é chamada derivada esquerda, tirando aqui o valor de dφ dx, né, que nada mais é do que φL menos φL menos 1 dividido por ΔX. Então, esse é o estimador à esquerda, porque veja que agora eu estou envolvendo outro nó à esquerda do L, né, onde eu quero calcular a derivada. E o erro é essa expressão, esse ΔX dividiu, desaparece o quadrado, então fica essa expressão, e é claro que esse erro é de novo da ordem de ΔX. Então ele também tem o que nós chamamos de convergência quadrática, de convergência linear, desculpe. Quando eu divido, duplico o número de nós, né, eu divido ΔX por 2, só o meu erro só vai cair pela metade. Então chama-se isso convergência linear. Se eu pegar mais um termo na série de Taylor, acrescentar mais um termo, então tenho φ de L menos 1 é φ de L mais ΔX dφ dx avaliado em L, mais dx ao quadrado d2φ dx2 avaliado em L. Agora o resíduo estaria no termo cúbico, né? Então, mais ΔX ao cubo sobre fatorial de 3, que é 6, d3φ dx3 avaliado em L mais θ'. Então, essa é a primeira expressão. Aí eu agora faço a mesma coisa para L menos 1. Então, ΔX agora é tudo a mesma coisa, só que ΔX é negativo, ΔX é menos ΔX. Então, é φ de L menos ΔX dφ dx avaliado em L. Aqui, mudar o sinal não adianta, porque dá o quadrado, então é a mesma coisa, ΔX ao quadrado sobre 2. d2φ dx2 avaliado em L, mas aqui é ao cubo, então aqui aparece menos. ΔX ao cubo sobre 6, d3φ dx3 avaliado em L menos θ2. Está aqui θ1 por θ2, não posso botar o mesmo θ, porque não é o mesmo θ, certo? Então, isso aqui é algum ponto entre L e L mais 1, esse aqui é um ponto em L menos 1 e L, mas esse θ nada tem a ver com esse, né? Não é o mesmo. Né? Então, eu vou agora subtrair termo a termo. Então, fica L menos 1, φ de L mais 1, menos φ de L menos 1. Esse animal será sacudido aos cães. Aqui aparece 2 ΔX dφ dx avaliado em L. Esses dois animais aqui cancelam quando eu subtrair, e esses aqui agora somam. Né? Então, vai ficar a dx ao cubo sobre 6 vezes a soma, né, de 3φ dx3 avaliado em L mais 1 e avaliado em L menos θ1. Né? Então, agora, tirando o valor da primeira derivada, então eu vou ter que vai ser φ de L mais 1 menos φ de L dividido por 2 ΔX. Então, isso é um truncamento, isso é aproximadamente igual. E é claro que o meu erro é esse termo aqui. Agora ele fica negativo que eu passei para o segundo método. Então é ΔX ao quadrado sobre 2, porque não é ao cubo? Porque eu dividi por ΔX, né? Dividi por ΔX. Então aqui fica dx ao quadrado sobre 12 e a soma das terceiras derivadas em L mais θ' e L menos θ2. Né? Então o erro agora, veja que a diferença é grande. Meu erro agora é de ΔX ao quadrado. Né? O que é que significa isso? Que se eu dividir ΔX por 2, duplicando a minha malha, a gente chama malha, eu vou ter muito mais ponta, vou ter muito mais trabalho, mas se eu duplicar o tamanho da malha, agora o erro cai para 25% do erro, 1/4 do erro. Então eu tenho o que a gente chama de convergência quadrática agora, não convergência linear como a gente tinha antigamente. Né? Então, aqui está o estimador de derivada à esquerda, da ordem de ΔX, à direita, desculpa, à esquerda, né, da ordem também de ΔX, de diferenças centrais. Por que centrais?
porque ele envolve φs simetricamente posicionados em relação ao L, né? Então aqui eu trabalho com L mais 1 e L menos 1, né? Então esse estimador é uma diferença central e ele tem convergência quadrática. Então a gente pode ver abaixo uma interpretação gráfica da qualidade desses estimadores. Então aqui eu tenho a curva exata, a curva DAC, a derivada em XL, a derivada em A, é o coeficiente angular dessa tangente AB. Então, o ângulo, vamos falar em termos de ângulo, não é exatamente isso não, mas aqui dá para falar em termos de ângulo. O ângulo é função, a derivada é função da tangente desse ângulo, né? Não é exatamente a tangente, porque depende da escala, mas é relacionada à tangente desse ângulo. Essa primeira estimador que a gente fez, que foi derivada à direita, é essa corda. Você vê que o ângulo é bem diferente dessa, né? Tem um errozinho aqui, não é isso? A derivada, a diferença à esquerda é essa corda, que também tem um ângulo diferente, né? Já a diferença central é esta corda aqui. É φ de L mais 1, menos φ de L menos 1, dividido por isso aqui, que é 2 ΔX. Então, é o coeficiente angular desta corda. E você vê rapidamente que esse ângulo é bem parecido com esse, né? Muito mais do que esses outros dois, né? Então, observe que a aproximação, diferença central, é bem superior. De fato, como a gente já viu, o erro é da ordem de ΔX ao quadrado, e quando ele divide por 2 a malha, o erro divide por 4. Né? Tem um probleminha, nada aqui é gratuito. Então, normalmente, a gente tem todas as informações do valor da função e suas derivadas em XL, e a gente quer calcular a sua derivada em XL. Aqui a gente usa o φ de L, né? Aqui a gente não usa o φ de L, usa φ de L menos 1, φ de L mais 1. Significa que, na prática, para a gente calcular essa diferença central, nós vamos ter que gastar mais uma avaliação de função. Porque o φ de L eu já tinha, mas não está sendo usado. Então, eu vou ter que fazer mais uma avaliação de função, e às vezes a avaliação de função é cara, né? Paciência, não tem almoço gratuito aqui não, né? Se você quiser mais precisão, você vai gastar mais dinheiro, ponto final, né? Mas você observe como o estimador por diferenças centrais é melhor do que os estimadores à esquerda e à direita. Esse é um ponto importante para a gente se lembrar, né? Agora, o nosso problema de calor, né, envolve a segunda derivada. Então, a gente precisa também desenvolver um estimador para a segunda, de diferenças finitas, para a segunda derivada. Né? Então, para isso, a gente tem que adicionar mais um termo na série de Taylor. Então, φ de L mais 1 é φL, mais ΔX dφ dx em L, mais dx2 sobre 2 dφ2 dx2 em L, mais ΔX ao cubo sobre 6 é o fatorial de 3. Né? D3φ dx3 avaliado em L, mais agora aqui é o resíduo. dx4 ΔX ao quadrado sobre fatorial de 4, que é 24, D4φ dx4 avaliado em L mais θ'. Né? Quer dizer, se avaliado a algum ponto entre XL e XL mais 1. E quando eu boto o ΔX negativo, eu vou aproximar φ de L menos 1, à esquerda. Né? Então é φ de L, aqui é negativo, vai mudar, né? Então fica menos ΔX vezes dφ dx avaliado em L. Aqui já vai ser a mesma coisa, porque ΔX está ao quadrado, esses são a mesma coisa. Aqui já fica negativo, né? Então aqui é menos dx ao cubo sobre 6 D3φ dx3 avaliado em L. E aqui, de novo, não muda, né? Não tem mudança de sinal. ΔX é negativo elevado à quarta, não muda, só que isso aqui vai ser avaliado em L menos θ2. Então, é algum ponto entre L menos 1 e L. Né? Então, somando termo a termo. Então, a gente fica aqui, φ de L mais 1 mais φ de L menos 1. Esse camarada aqui, esses animais aqui, são sacudidos aos cães.
Esse cara aqui soma esse com esse, dá delta x ao quadrado sobre 2 mais delta x ao quadrado sobre 2 é delta x ao quadrado, d2φ dx2 avaliado em L, mas agora esse termo também será sacudido aos cães, porque isso aqui é mais, isso aqui é menos, então isso aqui cancela, fica esse cara aqui, então fica dx, delta x elevado à quarta sobre 24, mais d4φ dx4 avaliado em L, mais θ', mais d4φ dx4 avaliado em L menos θ2. Né? Daí eu tiro o valor aqui da segunda derivada. Né? Passo tudo isso aqui para o segundo membro. Então esse cara fica como está, esse cara fica negativo e esse cara fica negativo. Né? E divido por delta x ao quadrado. E tudo que eu faço isso, a gente tem esse estimador. Né? d2φ dx2, estimador da segunda derivada em xl, nada mais é do que φ de L menos 1 à esquerda, menos 2 vezes o φ de L, mais o φ de L mais 1, dividido por delta x ao quadrado. Esse é o nosso famoso estimador em diferenças centrais da segunda derivada. Veja que esse estimador é realmente diferenças centrais, porque você tem φL e posicionado simetricamente a ele, você tem φL menos 1 e φL mais 1. Então, esse é um estimador de diferenças centrais. O erro é dado por essa expressão aqui. Aqui é Δx ao quadrado, porque lembre-se que era Δx à quarta. Mas a gente dividiu por Δx ao quadrado. Então, de novo, isso aqui é da ordem de Δx ao quadrado. Então, o estimador de diferenças centrais tem convergência quadrática. Né? E em algumas aplicações da engenharia estrutural, de vigas, por exemplo, a segunda derivada é, na realidade, o momento fletor. A terceira derivada é o esforço cortante. E a quarta derivada é a carga distribuída. Então, as equações diferenciais mais gerais da equação das vigas exigem a quarta derivada. Então, não vou deduzir, mas coloquei aqui como você pode facilmente obter todas os estimadores de diferenças centrais da primeira, segunda, terceira e quarta derivadas. Né? Quem trabalhar com vigas, com estacas, vai precisar disso aqui. Então, você vê. Vamos pegar esse estimador de segunda derivada. Aqui são as moléculas. Então, está esse cara aqui. O fator é 1 sobre Δx ao quadrado, de fato. Certo? E o numerador é o quê? É 1 vezes φ de L menos 1, menos 2 vezes φ de L, mais 1 vezes φ de L mais 1. Então, isso aqui lhe dá o estimador da segunda derivada. Uma coisa muito importante que normalmente eu coloco em prova é o seguinte. Imagine que você estivesse resolvendo um problema de viga. Então, aqui você vai resolver a equação de quarta ordem. Tudo bem. Então, eu coloco o estimador da quarta derivada, tenho ali meu sistema de equações, acho os valores do deslocamento em cada nó. Aí eu peço a você o momento fletor. Ora, o momento fletor é a função da segunda derivada. Como é que eu faço? Você entra de novo aqui, no ponto onde eu pedi, e usa o estimador da segunda derivada a partir dos pontos dos nós, valor dos nós, que você já calculou. Então, você consegue facilmente obter a segunda derivada e, portanto, o momento fletor. Mas isso a gente vai ver